Vamos aqui começar de novo aí, ó. Vamos reagir esse vídeo aqui do William, nosso mestre William, o meu querido amigo aí. Pessoal, tô falando sobre a inflação, vamos lá? 88 mil e gasolina 7,21. O que está Tá acontecendo? foda, É tá o foda. fim dos carros populares no Brasil. A gasolina tá cara por causa do ICMS dos estados. Como o governo vem batendo forte em cima disso, eu investiguei para você o assunto e agora você vai entender onde é que tá o problema. Onde Olhando foi que pra o Brasil você deu aqui, errado, William. hein? Olha essa notícia aqui. Gol supera 88 mil e puxa novos reajustes de preços da Volkswagen. Um dia desses mesmo, o Gol chegou nos 70 mil e a gente achou um absurdo. Gol, Agora o danado um tá quase gol, nos 90 mil golzinho. reais. Um carro 90 mil reais um golzinho, pessoal. Com 20 mil você compra um Citroën top, um C3. Com 20, 30 mil reais você compra um C3 top, ultra top, Mega Master. Ainda sobra o resto do dinheiro tudo pra você investir. Parece brincadeira, né? Aí vê os caras comprando Gol. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, comprando Gol por 70, 80 mil reais. popular custando quase 100 Tá mil, meu foda. amigo. Será que dá pra chamar de popular ainda? Em fevereiro, quando 100 mil reais hoje, com a Selic atual, pessoal, a 14%, a 14,5% de Selic, nossa, dá mil e poucos reais por mês, 100 mil reais investido. Um carro desse aqui só vai te dar prejuízo, e muito, viu? Gol chegou nos 70 mil, o site do Auto Esporte até falou que aquele era o fim dos carros de entrada. O preço dos carros no Brasil coloca o nosso país na triste quinta colocação nesse ranking aqui. A gente é o quinto país mais caro para você ter um carro 0 km em todo o mundo. E quem dera o problema fosse só o preço do carro. Porque primeiro você compra o carro de 88 mil e apesar do desaforo do preço, você fica aí todo feliz com a compra. Só que depois você vai no posto e tem que encher o tanque com a gasolina custando 7 reais o litro. Quer dizer, encher o tanque aqui foi jeito de falar só, Não né? enche, Você tá né? nessa Eu sustentação aí nesses dias. Você é seu louco, dinheiro. cachorreira. Em 3 regiões do Brasil, a gasolina já passou A de cara 7 redonda dele. reais. E o A cara redonda sua, William. Vou tocar sua testa. Tic, 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 tic. Sul é o infeliz líder com uma gasolina de R$ 7,21. Eu não sei se você se lembra, mas lá em 2015 teve uma mulher que Não dou surtou com o preço da gasolina e deu um show com a gasolina custando a R$ 3,40. Agora tá quase o dobro. Poderoso, poderoso. Mas é agora que você vai começar a entender por que os carros e a gasolina estão custando tão caro. Acho que a moeda tem um C4, por isso que tá tão caro aqui, ó. Um C4. Ah, não. O C4 bebe, hein, pessoal? Eu tenho um C4. O carro é máquina, viu? Meu carro bebe. Mas é agora que você vai começar a entender por que os carros e a gasolina estão custando tão caro. Começando pelo preço dos carros. A verdade é que os carros no Brasil já eram bem caros antes da pandemia. A gente vai ver isso e como que eles conseguiram aumentar ainda mais. Inflação. Você supera, meu amigo. É política imprimindo dinheiro. Lembrando que esse vídeo vê que as margens de lucro das montadoras aqui no Brasil estão entre as mais altas do mundo. Planeta, elas não divulgam mais as altas suas do margens, planeta. mas estima-se que esteja em torno de 7,5% a 15%. Vamos comparar a margem de lucro das montadoras aqui no Brasil e lá no exterior. Olha a parte aqui que está em verde. Enquanto a média de lucro das montadoras no Brasil é de 10%, a média mundial é metade disso, 5%. Claro que se a gente ajustar o lucro aos riscos do Brasil, até que não tá tão alto assim, né? Quem empreende no Brasil sabe bem como é. Mas então, se as margens de lucro não explicam tudo, de onde vem o golzinho de quase 100 mil reais? As montadoras definem os preços de acordo com a demanda. E existe uma demanda que acomoda esses preços. Trocando em miúdos, o raciocínio das montadoras é o seguinte, que vale para qualquer produto, na verdade. Se o brasileiro paga 80 mil, para que a gente vai diminuir para 60? O brasileiro paga, oferta, então... o brasileiro tá sendo trouxa, tá pagando essas porcaria caro aí, Deus que me perdoe. Olha o que eu tô falando, pessoal, tem muito carro muito bom, mas muito bom, abaixo de 50 mil reais, mas muito bom. Só que infelizmente o brasileiro, pelo que eu percebo, o brasileiro quer mostrar pro vizinho que ele tá rico. Isso é coisa de gente retardado. Tá bom, o QI do brasileiro é 83, beleza, mas tem que ser muito retardado para pagar esse tanto de preço caro. Não, sinistro.
Você é Manda louco, bala aí. cachorreira. Meu amigo, a verdade é que o brbrasileiro simplesmente está disposto É, a o brasileiro pagar pelo paga. valor Enquanto tem inflado pra trouxa comprar um pagando carro. nessas Carro é sinônimo caras, de nessas conquista, porcaria né? aí. De status, Aí, embora ó, seja, na carro verdade, um sinônimo de status, passivo que conquista, só né? tira dinheiro do seu É bolso. só um Embora passivo. isso possa estar começando a mudar. Mas agora a gente vai ver outro vilão do preço dos Ô, carros esse aqui William é no muito Brasil. fera, velho. Você é fera, William. Você é louco, Vamos voltar cachorreiro. para a comparação do carro Você é louco, brasileiro com cachorreiro. o mercado mundial. Mas agora considerando, sabe, aquele ser que abocanha grande parte do que as empresas e cidadãos produzem. Sim, o governo. Vamos considerar um carro comprado no estado de São Paulo que tem um custo de R$100 mil sem contar os impostos. Mas aí entra o PIS/COFINS, que é de 11,6% e é calculado de acordo com o preço líquido. É. O ICMS, que é de 14,5%, que é calculado sobre o preço líquido Olha que e o absurdo, preço final. pessoal, olha O que IPI, que é absurdo. calculado em cima do preço que já considera o ICMS e o PIS/COFINS. Você tá entendendo o que isso quer dizer? A gente paga IPI sobre ICMS e PIS/COFINS, meu amigo. Parece piada. Parece piada. Ó, a gente paga imposto sobre o imposto que a gente já pagou sobre o imposto. Depois ainda paga IPVA ainda, cara. Nossa, me dá vontade de arrancar os cabelos. Eita, Brasil. E o povo trouxa continua pagando, pelo amor. Vocês são retardados? O Brasil não é constituído de retardados, pelo amor de Deus, gente. Bora parar com isso, isso é louco. É nessa hora que eu penso, Nossa para senhora, o que absurdo, mundo, cara. que eu quero Para o pensar. mundo, Mas se velho, você para o compra mundo. um carro zero, você vai ter que emplacar Você tá também, doido? certo? Pois é. Aí você tem que pagar 4% de IPVA. mais E na 4% fritada de dos IPVA. ovos, meu Sem amigo, contar esse que carro todo vai ano passar tem que pagar de isso aí, 100 né? mil para 152 mil reais. Ai, Vamos que supor lindo. que você tá de olho Lindo, num lindo. Onix zero. Olha só o quanto que esse carro custaria sem os impostos. Então, um carro 1.0, né, aquele carro de entrada... Não, esses chega a vídeos ter aqui tem que 36,5% ser republicado milhares de valor vezes. Por causa dos impostos. Um carro um pouquinho melhor, né, então até 2.0, o valor é ainda maior. A 43%. 43,13%. Isso E aqui, esses pessoal, beleza, são dados bonitinhos, mas chega a muito mais. Os impostos são muito maiores. Já diria nosso amigo engenheiro Léo aí, né? não contam aí a atualização do ICMS do governo do estado de São Paulo no começo desse ano. Então, quanto que você poderia economizar caso não tivéssemos tantos impostos aqui no Brasil? Então, o preço atual hoje do Chevrolet Onix, que é o carro mais vendido do Brasil, é de 61 mil, poderia cair para quase 39 mil reais. É, Aí, meu ó, amigo, os imagina. automóveis... Você pagar 40 mil num Onix, top, beleza, é um carro bom, é um carro legal, mas pagar 100, 60 mil no Onix, 70 mil no Onix, beleza, meu Deus, é absurdo, cara, muito absurdo. Mas se fosse 30 e poucos mil, beleza, a gente paga, tranquilo, né, 40 mil, vale, 50 mil, vale, um carro zero, top, muito bom. Mas pagar 70, 80 mil reais é quase tudo imposto, velho. Não, é ridículo, tem que ser muito trouxa, velho. brasileiros Esses recursos, beleza. Mas, cara, surreal isso aí, viu? É imposto PIS, demais. O COFINS, foda são os IPVA impostos. e ICMS, mais de 1/3 do preço do carro vai para o bolso do governo. Você pensa que acabou, né, Jéssica? Que é só isso de imposto. Tem também as cobranças embutidas na fabricação e na comercialização dos veículos, como IOF, ISS e o imposto cobrado sobre a energia elétrica consumida pela fábrica. Cada imposto é calculado em momentos diferentes da cadeia de produção e de comercialização. Aí que tá o X da questão, ó. Se a fábrica compra o retrovisor lá da Metagal, um exemplo, a fábrica compra os pistões da Mali, a fábrica Volkswagen vai lá e compra os pistões da Mali, a Mali produziu aqueles pistões, a Mali já pagou imposto. Pagou tantos, pagou bastante imposto em cima dos pistões. Comprou os bancos lá da Recaro, um exemplo, a Recaro pagou o imposto em cima dos bancos. Aí depois vai comprar o carro inteiro, você vai pagar imposto em cima de tudo aquilo da cadeia de produção que já foi pago imposto ao longo de tudo isso. É ridículo, cara, é ridículo. Um carro sem os impostos no Brasil, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre isso, detalhando tudo. Posso puxar toda a cadeia de produção usando inteligência artificial aqui, né? Mas um carro sem os impostos no Brasil, eu acredito que um carro zero, sem os impostos, sem nenhum imposto, não passa de 25 mil reais. Não passa de 25 mil reais. É por isso que nos Estados Unidos você consegue comprar carro com poucos salários. Você comprar um carro zero. No Brasil, com poucos salários, você não compra nem os pneus do carro, velho. Literalmente, você está pagando imposto em cima de imposto, em cima de imposto, em cima de imposto. Literalmente. Comercialização do carro também. Você viu o balaio de gato, que é a cobrança de impostos sobre os veículos. Os fabricantes pagam os impostos durante o processo de produção e depois que o carro está prontinho,
dá-lhe mais imposto. Isso significa que no final das contas, meu amigo, você acaba pagando até imposto em cima de imposto. Agora, Aí, me ó, fala, tô quem falando aguenta um aí, negócio ó. desse? Até agora a gente tá vendo por que os carros são tão caros no Brasil. Mas aguenta firme aí que já já você vai entender por que eles estão encarecendo do ano passado pra cá. Vamos pro terceiro motivo. Você já ouviu falar no Custo Brasil? A economia e a infraestrutura do nosso país têm um conjunto de características que encarece a fabricação, a distribuição e a comercialização dos produtos. Exatamente, Quer ver um meu exemplo para parceiro. você entender melhor esse lance de Custo Brasil? Vamos conferir comigo aqui no telão como está a situação das estradas brasileiras. A maioria das rodovias piorou, viu, do ano passado para cá, segundo a Confederação Nacional dos Transportes. Olha só, por esse levantamento que foi divulgado hoje, foram avaliados mais de 108 mil quilômetros e 59% das estradas apresentam problemas. Os mais comuns são na qualidade. Aí você vai lá, trabalha igual um cão danado, literalmente. Você compra um Onix por 80 mil reais, mais de 70 mil reais do carro abençoado, mais 70 mil reais do carro é imposto. Aí você é obrigado a pegar esse tanto de dinheiro, esse capital gigantesco e colocar numa estrada lixo para estragar, para destruir seu carro. Em 4 anos, seu carro virou bagaço, tá batendo tudo, tá tudo estralando, porque o Brasil não tem infraestrutura. Você paga 70 mil num carro, 50 mil só de imposto para colocar numa estrada que não funciona. O país não te dá nem estrutura para você rodar. Ai, mas nós pagamos IPVA, não sei o quê. Que nós pagamos IPVA para poder ter estrada boa. Tem que ser muito burro para acreditar nisso, mas tem que ser muito burro, pelo amor de Deus, gente. Ah, cê é louco. Pavimentação do asfalto, né? Buracos, erosões, pista irregular. Isso afeta 52%, ou seja, mais da metade das rodovias avaliadas. Um dado que a pesquisa também trouxe é sobre o prejuízo gerado pelos acidentes nas estradas. Dado de 2018, foram quase 10 bilhões de reais de prejuízo. Isso inclui gastos com saúde, previdência social, ações judiciais e a perda de capacidade produtiva. Então, você entendeu? E olha que essa matéria nem falou do risco de roubos nas estradas do Brasil. Todos esses problemas nas estradas encarecem os produtos que chegam até você. Dados de 2017 mostram que a má qualidade das estradas é responsável por 27% do custo operacional do transporte. Mas além da parte de infraestrutura, o Custo Brasil também tem a parte econômica, que só o brasileiro sabe como que é instável por aqui. As políticas monetárias e cambiais mudam de uma hora para outra. E aí, como é que as empresas fazem para se planejar? Elas não conseguem estimar, por exemplo, qual que vai ser a cotação do dólar, a taxa Selic e a inflação daqui a um tempo. Como é que você faz para precificar? No Brasil, até o passado é incerto, pessoal. Se você for ver em livro de história que está sendo liberado hoje em dia para a criançada da escola, eu fui ler os livros da minha irmãzinha aí, é assustador. Tem coisa que a gente sabe que aconteceu, que eu vi acontecer, nós vimos acontecer, só que não tem no livro de história. O livro de história, no Brasil, até o passado é incerto. Quem dirá o futuro? É por isso que não vale a pena investir em Selic, mesmo a 14,35% ao ano, em longo prazo de 5 anos, não vale a pena, porque a gente não sabe se esses 14%, vamos chutar 15%, a gente não sabe se esses 15% que eles estão pagando pra gente realmente vai cobrir a inflação. De tão galopante que está a inflação no Brasil, é muito superior à inflação declarada, né, do Estado aí. É foda, cara. Num cenário instável desse. O que você faria se não aumentar o preço? É um conceito básico em investimentos, né? Se aumentam as suas chances de prejuízo, de risco, você vai exigir mais em troca para continuar no jogo. E entendeu como é que funciona o maldito Custo Brasil? Mas tem outra coisa que encarece os carros por aqui. Há algumas décadas, os requisitos e as obrigações relacionados com a fabricação de veículos eram muito mais simples. Hoje as montadoras precisam atender um monte de regulamentações que foram criadas porque o Brasil e o mundo mudaram muito de lá para cá. Se você está acompanhando as notícias, você vê que a mudança climática... Pessoal, a gente só vê, com relação a isso, a gente só percebe que tudo que tem de ruim com relação a carro, valor de carro, inflação, a culpa disso tudo é do Estado, sempre é do Estado. O Estado tem responsabilidade sobre praticamente todos esses prejuízos gigantescos que a gente toma. Raimundo Nonato. Tem também a questão da segurança. As, logicamente, são bancados por quem? Adivinha?
Não, meu amigo. Você, eu, nós. você e todo mundo. Isso aí, Tem também triste, a questão da segurança. As ruas e as estradas do Brasil são muito mais perigosas hoje do que há algumas décadas. Projetar uma infraestrutura que proporcione segurança para quem está dentro do carro pode levar meses, o que naturalmente encarece o produto. Como as montadoras precisam atender uma série de normas de segurança e de respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento e a fabricação de um carro saem muito mais caros. O que a gente viu até aqui explica por que os carros são caros no Brasil. Mas por que, afinal de contas, eles estão ficando ainda mais caros do que de costume? Vamos dar sequência que você vai entender. E já já a gente fala da polêmica questão da gasolina e do ICMS. O mercado automotivo mudou muito. Olha essa notícia aqui de dezembro de 2019, como a Uber drenou o lucro das montadoras de veículos no Brasil. Essa matéria explica um fenômeno bem interessante que está atingindo em cheio a margem de lucro das montadoras. As vendas diretas, que são aquelas vendas feitas para frotistas e outras categorias especiais, cresceram bastante. Para efeitos práticos, vamos chamar todo mundo de frotistas aqui, tá bom? Os frotistas estão comprando cada vez mais carros, enquanto as vendas no varejo estão diminuindo. Um dos principais motivos é que os motoristas estão preferindo alugar carros em vez de comprar. Aqui no Brasil são mais de 200 mil motoristas de Uber que trabalham com carro alugado. Para você entender melhor o impacto da Uber no setor automotivo, vamos pegar o Onix, por exemplo. Em 2013, um ano antes da Uber chegar aqui no Brasil, 6% das vendas desse carro eram para frotistas. Em 2019, esse número subiu para 40%. Olha o que acontece com a Localiza, que é uma frotista gigantesca. Em 2012, ela comprava 2% de todos os carros fabricados no Brasil. Em 2019, esse número subiu para 10%. Mas nessa hora você deve estar querendo saber... Ô, pessoal, beleza. Isso aí é uma visão que ele teve lá atrás. Beleza? Top demais. Só que não, infelizmente, reflete no valor, principalmente de carro 1.0, carro para frota, carro para Uber, essas coisas, né? Só que a gente tem visto já, de lá para cá, o preço dos carros muito altos, mais relacionado ao M2, mais relacionado à quantidade de dinheiro de graça que está entrando na sociedade. Quantidade de dinheiro gigantesca, quantidade gigantesca de dinheiro que está entrando para classe mais alta aí dos políticos de alto escalão, infelizmente, né? Se quiser eu posso puxar isso aí em vídeo para vocês também, beleza? Vamos ficar com o vídeo por aqui por enquanto, não vai ficar muito grande, não vai dar para postar no Instagram. Um abraço para todos os meus amiguinhos do Instagram que estão dando coraçõezinhos e para nós, vocês são fera! E um abraço para todo mundo do YouTube também, e bora, simbora, valeu!